A minha BMW velha estava tão problemática que até o meu mecânico já tinha desistido. Depois eu perdi o sábado inteiro embaixo desse carro, desmontando tudo, brigando com o parafuso e martelando peça que não saía, só para trocar o rolamento do cardan. Mas, ao invés de consertar o problema, eu fiz o impossível. O carro ficou pior. A Naná continuava com uma vibração que aparecia a 80 por hora. Mesmo assim, eu continuei usando o carro, torcendo para aquilo sumir sozinho, inclusive na pior carona de todas. Mas eu aproveitei que estava em Maringá e apareci na oficina do Cleitinho sem avisar, no sábado de manhã. A minha vontade era resolver aquela vibração no mesmo dia. O problema é que com carro velho, vontade de resolver rápido costuma ser o primeiro passo para fazer besteira. Depois de chegar de surpresa no Cleitinho, eu queria mostrar para ele a vibração da Naná em velocidade de estrada. Depois dele dar risada da minha sugestão da gente ir até a rodovia, ele simplesmente ergueu o carro com alguns cavaletes e testou o carro ali mesmo. Eis um profissional em ação. E como esperado, a vibração estava lá, firme e forte. Só que agora o sintoma não tinha um culpado óbvio. A única peça que estava nas últimas era o bolachão do cardan, mas isso já tinha sido trocado. Então o Cleitinho fez o que qualquer mecânico bom faria nessa hora. Mandou eu ir embora. Sem suspeito óbvio, não tem diagnóstico certo. E sem hora marcada, não tem vaga para desmontar o carro. E agora existia a chance do problema ser grave. E honestamente, eu estava passando aperto naquela época. Só que mesmo assim, o Cleitinho é parceiro demais. Além dele me atender depois de eu chegar de surpresa, ele me deu o palpite que ia guiar toda a minha decisão. Provavelmente era o rolamento central do cardan. Além de vibrar, a Naná estava fazendo um barulho que indicava um problema nessa peça. Perfeito, diagnóstico fechado, disse eu. E o Cleitinho imediatamente me corrigiu. Diagnóstico, vírgula, palpite. Então eu voltei para Prudente com esse palpite na minha cabeça. E como eu já tinha um pouco mais de confiança mecânica, comecei a gostar da ideia de resolver aquilo sozinho. Só que no fundo, a vibração se tornou apenas a desculpa perfeita. Eu estava com saudade da euforia de consertar o carro sozinho. E isso costuma ser um péssimo motivo para mexer em BMW velha. Dessa vez, o trabalho não parecia difícil. O Cleitinho já tinha desmontado o cardan inteiro na minha frente, naquela vez que eu levei para ele trocar o bolachão. E sinceramente, eu não vi nada de complicado ali. Era isso. Dessa vez seria fácil. Era só desmontar de novo e trocar a peça que o Cleitinho sugeriu. Isso tinha a chance de resolver o problema. E dessa vez seria melhor ainda. Da outra vez, eu levei semanas para consertar as fervidas da Naná. Mas essa vibração de agora, eu só precisava de um dia. Tendo criado uma meta impossível, me senti confiante. E assim, comprei a peça mais barata que eu vi na internet. Na próxima vez que eu fosse para Maringá, era só trocar a peça e testar o carro e seguir a minha vida. Na minha cabeça, estava resolvido. Só que na prática, essa confiança toda só ia provar que eu estava mesmo viciado em consertar carro velho. Depois que a peça chegou, eu fui para Maringá e cheguei bem cedinho no sábado, todo animado para encarar o problema da vez. Mas eu tinha esquecido de um detalhe importante. Como é que eu ia entrar embaixo desse carro? Nessa hora, eu lembrei de uma coisa que o Cleitinho me falou. Macaco é para trocar pneu. Cavalete é para você participar do próximo Natal. Isso trazia um dilema. Eu queria resolver isso rápido e eu precisava aproveitar que estava em Maringá no final de semana. Eu ia trocar essa peça no sábado e aproveitar o carro no domingo. E eu não ia perder tempo correndo atrás de cavalete agora.
Então decidi improvisar, mas sem correr risco de vida. Eu ia subir o carro com o macaco, colocar o step embaixo do carro e tirar o macaco. Aquilo ia levantar o carro o suficiente para eu entrar embaixo. Errado? Sim, mas eu estava com pressa. E quase toda gambiarra começa desse jeito. Nessa época eu não tinha cavalete. Hoje eu não faço mais isso. Os que eu uso estão na descrição. A primeira coisa que eu precisava fazer era tirar o escapamento inteiro. Com ele no meio do caminho não dava para mexer no cardan. Mas como eu tirei o abafador logo que comprei a Naná só para fazer barulho, eu já tinha experiência nessa parte. Lidar com ele não foi um problema. Então não demorou para eu conseguir ter acesso ao cardan. Para começar o desmonte, eu precisava desfazer o serviço que eu tinha acabado de pagar o Cleitinho para ele fazer. E esses parafusos não saíam de jeito nenhum. Eu não tinha espaço, logo não tinha força. Então decidi ser criativo. Câmbio no neutro. Subia o carro, girava a roda e o cardan girava junto. E a minha chave, estrategicamente posicionada, soltava o parafuso. Depois de repetir esse sobe e desce do carro várias vezes, consegui soltar tudo. E o cardan nasceu. Essa era a peça. Ou pelo menos, a peça que eu tinha decidido culpar. Agora era só trocar e montar de volta. O problema é que tirar o cardan tinha sido a parte fácil. Se você já teve que lidar com rolamento antes, vai se identificar aqui. Da mesma forma que eu não tinha comprado cavalete, eu também não tinha comprado um sacador de rolamento. Ou seja, eu tinha escolhido fazer do jeito difícil. Apesar de ser iniciante, a minha meta era me tornar um mecânico raiz igual ao Cleitinho. Eu não precisava de ferramenta especial coisíssima nenhuma. Então eu decidi usar a boa e velha inteligência. Me dê um martelo e uma chave de fenda e eu moverei esse rolamento. Foi o que eu pensei. Mas esse rolamento simplesmente não saía. Eu passei horas tentando tirar. Eu pesquisava uma forma, martelava. Pesquisava de novo, martelava. E depois de algumas horas nessa insistência, eu já estava de saco cheio. Era hora de parar de ser bonzinho. Esse rolamento ia ter que sair, nem que eu quebrasse alguma coisa. Respirei fundo, recuperei minhas forças e canalizei tudo que eu tinha em um golpe certeiro. E quebrei a minha chave de fenda novinha. Era isso. O rolamento estava todo amassado, mas estava exatamente no mesmo lugar. Era oficial. Eu não tanquei. Pela primeira vez, a sorte de iniciante abandonou o mecânico prodígio. E eu estava sentindo a mesmíssima frustração que eu tinha quando eu não conseguia consertar a minha barrosa. Naquele momento, já não era mais sobre trocar uma peça. Era sobre aceitar que eu não ia conseguir terminar aquilo sozinho. Depois de tomar um cafezinho, eu comecei a sopesar as minhas opções. Era sábado, meio da tarde. Não tinha loja aberta e nem o Cleitinho estava trabalhando. Então, decidi que era hora de pedir ajuda para um velho amigo, o Marquinho da bicicletaria. Eu sempre aparecia lá quando terminava de quebrar minha barrosa. E agora, anos depois, eu estava na mesma situação. Eu não gostava da ideia, mas eu queria resolver tudo no mesmo dia. E o dia estava passando rápido demais. Então, decidi que não podia deixar o meu orgulho me fazer perder ainda mais tempo. Então, eu entrei no carro da Lívia com o cardan na mão e fui até o Marquinho. Chegando lá, ele não tinha um sacador de rolamento para aquele tamanho. Mas isso não impediu ele. Ele falou para eu esperar, entrou na loja e voltou com uma marreta e uma talhadeira.
colocou um banquinho na minha frente e pediu para eu segurar o cardan. Era isso, a hora da verdade. Eu estava prestes a ver um profissional em seu habitat natural. Eu precisava estudar cada movimento dele para nunca mais passar por isso de novo. Ele levantou a marreta, o sol ofuscou a minha visão e eu ouvi um estalo metálico. E quando eu abri os olhos, o rolamento já estava fora. Também não precisava humilhar, né? Como de costume, o Marquinho não quis me cobrar nada pelo favor. E eu deixei uma lembrancinha de agradecimento. Como nos velhos tempos. Eu finalmente tinha conseguido ajuda. O problema é que a essa altura, o sábado já estava perdido. Instalei a peça nova e comecei a montar tudo rápido demais. Eu já não tinha tempo, o meu sábado estava acabando e no dia seguinte eu queria aproveitar o carro. E depois de terminar a montagem em velocidade recorde, era hora de testar o carro na rua. Eu ainda tinha alguns minutos de luz natural. Era isso, na minha cabeça o pior já tinha passado. Eu tinha apanhado o dia inteiro, mas pelo menos agora o problema estava resolvido. Ou pelo menos era nisso que eu queria acreditar. Ergui o carro pela última vez e tirei o step debaixo dele. Entrei no carro e liguei o motor. E imediatamente eu percebi que tinha alguma coisa errada. O ronco dos 6 cilindros não estava normal. Na verdade, estava parecendo um Fusca. Então eu abri o capô e olhei o motor. E percebi que minhas mãos de alface tinham quebrado alguma coisa ali no coletor de escapamento. Era isso. Não tinha mais jeito de resolver hoje. Eu já tinha errado coisas demais naquele dia. Decidi que era hora de parar antes de piorar ainda mais a situação. A Naná já tinha quebrado várias vezes. E eu sempre dava um jeito. Sempre tinha uma solução barata e sempre dava para continuar. Mas nesse dia foi diferente. Eu não sabia se tinha resolvido a vibração. E agora eu tinha criado mais um problema. Só que mal sabia eu. Da próxima vez, o problema não ia ser apenas mecânico. Quem não ia aguentar seria eu.